Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Luísa e nós estamos de volta aqui no Papo Jovem com a Tainá e com o Miguel, que tem um projeto que é o Cadê Você?, que recebe depoimentos sobre abandono e faz um diálogo muito construtor sobre toda essa questão. E hoje eu vim perguntar um pouco para eles sobre como vocês enxergam, Tainá e Miguel, essa construção histórica do abandono no Brasil. Eu acho que a construção começa a enraizar, não necessariamente no Brasil, começa desde a nossa construção como sociedade, mundo mesmo. Desde das sociedades matricêntricas, quando as posses começaram a ter importância e a mulher virou propriedade, lá no direito de Roma, foi se construindo de pouco em pouco com a história da família. É intrínseco o abandono e a história da família. E no Brasil, a gente pode começar a pensar na colonização, né? O Darcy Ribeiro fala da linguindade. Que quando o branco veio para o Brasil, ele se relacionava com negras, índias, e ele não assumia essas crianças. Eram os Zé-Ninguéns. No caso, ele fala dessas crianças como sem pátrias. Eles não eram brasileiros ainda, né? Não eram índios, não eram negros, não eram europeus. Só que se você parar para pensar, eles são a primeira geração de filhos sem pai no Brasil. Então está enraizado desde o nosso começo como sociedade, até os dias de hoje. Talvez por isso seja tão naturalizado, né? Exatamente. E foi o que você comentou, né? Acaba sendo uma sociedade órfã, né? Isso que a gente acaba enxergando. Dentro desse contexto, o que você enxerga do que dá para... do nosso projeto dentro do projeto 5 Passos? O que você vê, você consegue assimilar entre as duas coisas? Então, hoje eu já conversei com todas as escolas centrais da minha cidade, com as periféricas também. E agora, mais pro final do ano, eu tenho me aprofundado nas escolas rurais. E é muito interessante quando você enxerga essa questão que vocês falaram, da naturalização. Porque crianças, assim, como elas são muito espontâneas, eu trabalho com 5º ano, uma faixa de 10, 11 anos de idade, raros casos de 12, eles acabam sendo muito espontâneos ao falar do abandono. E como vocês falaram nos vídeos mais recentes, que é uma questão, assim, o abandono começa com uma falta de atenção em casa, uma falta de carinho, com o que a gente chama de alienação parental, né? Que é aquele falta de olhar para a criança. E eu falo muito sobre protagonismo. Meu projeto foca nessa questão das ramificações do sistema de garantia de direitos, aí que a gente entra nas violações, mas principalmente da voz da criança e da sociedade. E quando a gente fala que é importante eles colocarem a voz dele adiante, na escola, em casa, tem muitos que falam, não, mas na minha casa eu não posso falar sobre nada, porque os meus pais são muito ocupados. Então, se eu falar, eu sei que eu apanho. E eles falam com uma naturalidade, porque eles sabem que a voz deles não é bem-vinda em casa por uma questão de abandono, o abandono da própria voz. Isso faz com que eles vão perdendo a identidade. E outros, claro, os casos mais específicos de crianças que sentem essa violência mais propriamente dita, da mãe que apanha e às vezes vai embora de casa porque tem medo que, se ela ficar ali, dentro daquele núcleo familiar, as crianças possam sofrer também, como vocês recebem alguns relatos. E é uma questão muito delicada, porque quando você trabalha direto com a vítima daquela situação, que é a criança, porque é a parte mais sensível, você acaba percebendo quanto aquilo vai refletir no seu futuro, né? Eu acredito que vocês percebem muito isso nos relatos que vocês recebem. E uma dúvida que eu tenho é se vocês conhecem outros projetos que também trabalham nessa questão do abandono, da violência contra a criança, nas suas várias ramificações. No Brasil inteiro, aqui em São Paulo chama Projeto Pai Presente, mas no Brasil inteiro ele tem ramificações com nomes diferentes, que é um projeto do governo, do CNJ, se não estou enganada, que ele vai nas escolas, ele identifica as crianças que não têm o nome do pai no registro, e ele vai atrás desse pai, se a mãe quiser, né? E ele encontra, o teste de DNA é gratuito, e se o pai não quiser colaborar, ele vai intimar esse pai. Acontece muito isso? Sim. Imagino. O projeto, acho que ele foi fundado 2010, tenho certeza, enfim, e desde então tem os dados no site deles falando sobre a quantidade de registros que eles conseguiram desde então. Sobre quantas e por vidas incrível são que pareça, né? a maior parte delas são espontâneas. Os pais não se negam tanto a fazer os testes. Que bom, né? Sim. E eu tenho outra pergunta pra fazer pra vocês. Vocês fazem parte de uma equipe de 5, né? Com esse TCC. 2 perguntas. Como vocês acabaram tendo essa ideia pra se reunir? E quem são essas 5 pessoas? Apresenta o perfil. Vou fazer uma linha do tempo, né? No Dia dos Pais do ano passado, eu comecei a pensar sobre isso, porque eu não tenho pai. Eu também não tenho o registro. Eu não sei nada dele. Comecei a pensar sobre isso, aí eu mandei uma mensagem pra Vicky, a Victoria, que é a minha melhor amiga da faculdade, e ela também tem uma história de abandono. Ela concordou, achei legal, a gente conversou com a professora na época de projetos, ela achou o tema legal, e numa aula a gente começou a elencar os temas em voz alta. Aí nessa, a Flávia a gente convidou pra participar,
O Guilherme pediu pra participar e por último você pediu pra participar, né? Eu entrei também no final. Também tem a mesma história delas duas. Meu pai, ele era presente até um certo tempo, mas ele ele se mantinha muito afastado da gente. Então, eu sempre sentia esse abandono. Aí ele morreu faz alguns anos e eu me identifiquei bastante com o tema delas. Eu percebi bastante coisa que a realidade minha era mais pesada do que eu achava, eu aceitava, do que eu via daquilo. Uhum. Eu entrei para ajudar não só nos textos, né, mas como nos desenhos também. Eu vou fazer a ilustração do livro para dar uma dimensão um pouco melhor, uma profundidade também, de transpassar aquele sentimento do que os textos querem dizer. Sim, e nesse livro vocês vão reunir os relatos que vocês recebem na página? Não exatamente. A gente escolheu algumas fontes, as que a gente consegue ir até, né, porque o jornalismo a gente tem que fazer, para ser um bom jornalismo, tem que ir até a pessoa e conhecer ela para escrever direito. Excelência. Então a gente vai escrever perfis de algumas fontes que nós selecionamos. Algumas a gente conheceu na página e outras perguntando por aí. A gente vai escrever os perfis, não temos certeza ainda de quantos vão ter no livro, acho que mais ou menos uns 8, 10, né? Porque tem um limite de páginas pela faculdade. Sim. Enfim, a gente vai perfilar e é isso. A gente vai fazer parecido com o que a gente faz na página. A página são relatos da própria pessoa, a própria pessoa escreve. Em primeira pessoa, no caso. Isso, em primeira pessoa. No livro a gente vai fazer em terceira pessoa e a gente vai pegar aquela história e nós vamos escrever. Aí vai passar para nossa mão e a gente vai perfilar toda aquela história da pessoa. Muito bacana. E a graça do perfil é que o perfil não é um jornalismo de dados, aquele jornalismo chato para o tema. Ele é um jornalismo mais sensível. É a história, né? Tá lidando diretamente. O grupo gosta de jornalismo literário, né? Uma coisa em comum entre o grupo é essa, então... Então o grupo foi um encontro de ideias, né? Um encontro de ideias e de histórias também. Parabéns pela iniciativa de vocês, muito sucesso. Obrigada. E para quem tá assistindo, não deixe de acompanhar o trabalho da equipe. O nome da página é Cadê Você? Fique acompanhando. Se você tem alguma história, algum depoimento, que se sinta à vontade para compartilhar, não deixe de entrar em contato com eles. E também acompanhar todo o trabalho que eles têm realizado. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Tchau, pessoal!